Isso, hoje nós vamos estar finalizando, como a Amanda disse, um ciclo. Esse mês a gente falou sobre relacionamento, né? Nós falamos para os solteiros, falamos namorados, nós falamos para os noivos. Agora nós vamos finalizar falando, né, sobre casamento. Que graças a Deus eu estou casado, muito bem casado com a minha esposa, e temos vivido e experimentado grandes coisas assim em nossas vidas. Temos crescido, né? Eu costumo dizer que quando você casa com a pessoa certa, quando você escolhe uma pessoa certa, você tende a crescer. Quando você escolhe uma pessoa errada, você tende a... ou você cresce, né, no casamento, ou você não cresce. E nós temos crescido mutuamente e isso tem sido bom, né? Nossa, que bonito, você viu, gente? Nós temos crescido mutuamente. Temos crescido mutuamente, meu marido. Eu tenho aprendido palavras difíceis com ela. Então hoje a gente vai falar sobre casamento, ok? Se você não é casado ainda, se você está ainda no noivado, você pode já pegar esses... Assim, tudo que a gente tem passado, ouvido dos nossos pastores, ouvido, na verdade, vendo o que eles têm feito, são nossas referências, não só os nossos pastores, mas pessoas que já têm um bom tempo de casado já, nos acompanhando, né? Então, assim, nós estamos crescendo com isso, olhando, acompanhando. Então, assim, nós vamos passar aquilo que nós temos vivido hoje para vocês. Então, anota aí algumas coisas importantes. Eu quero lembrar e compartilhar. Nós tivemos sorteio há umas semanas atrás deste livro aqui, ó, maravilhoso, tá? Casados para Sempre. Gente, nós não vamos sortear outro livro agora, tá? Mas a gente quer novamente indicar, tá? Porque realmente é um livro que vale para muito alinhamento, né? Vale para solteiro, vale para namorado, vale para noivo e também vale para casado, que precisa alinhar, né, alguns pontos aí em suas vidas. Gente, é uma bênção, Você e Eu para Sempre, do Francis Chan, tá? É baratinho, então assim, pesquisa aí na internet, vale muito a pena, tá bom? Vale merchan. O Francis não tá pagando nada pra gente não, mas a gente faz o comercial do mesmo jeito. Mas muito bom, então. Hoje, como eu já disse, vamos falar sobre casamento, ok? E a Bíblia nos traz muitos versículos, não só versículos, mas diretrizes sobre o casamento. O casamento, ele é uma aliança, um pacto que não simplesmente fazemos uns com os outros, mas também fazemos com Deus. Né? É uma instituição sagrada do Deus, não é algo banal que hoje a nossa cultura ocidental, principalmente ocidental, tenta trazer. Uma banalização do casamento, onde muitos casam já com a ideia de se não der certo, separa. Ou tipo assim, eu não gostei sei lá, de algo simples. Dá um exemplo simples, tipo... a gente não bate as ideias, não tem mais química, não existe mais amor. Ou vamos preservar o amor e vamos separar. Bom, deixa pra lá. Pra não entrar em assuntos que aconteceram por aí. Os jovens estão ligados, você sabe o que eu tô falando. Mas o casamento é uma instituição dada por Deus. É uma instituição um pacto que você faz a Deus, uma aliança que você faz a Deus também. E a Bíblia, eu vou ler alguns versículos com você. Se tiver a Bíblia, é a galera da Casa 1 que tá aí, ó. Espero que você esteja com a Bíblia na mão, vocês solteiros que estão aí, porque para que vocês entendam que o casamento é uma instituição sagrada. E a Bíblia fala muito sobre casamento, né? A Bíblia fala que quando Deus une, ninguém separa, é insolúvel o casamento. Não é qualquer coisa que entra no casamento, né? Então, Mateus capítulo 19, versículo 6. Mateus 19, versículo 6, ok? Vai dizer assim: assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém pode separar. A primeira lição, a primeira diretriz que Deus nos dá é
que é uma só carne, né? Agora não há mais dois, agora é uma só carne. Ele vai trazer também nesse próprio versículo que ninguém o separe, ou seja, para sempre, né? O casamento é para sempre. Nós vamos ler também em Gênesis capítulo 2, versículo 24 ao 25. Gênesis 2, 24 ao 25. Que diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Como disse no versículo acima, uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Ok? E nós vamos ler também em Gênesis, aproveita que você já está em Gênesis aí, ok? Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28. Então disse Deus, Gênesis 1, 26 ao 28. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se e encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra, ok? A família, a constituição da família, nós vemos aqui também. E Deus, mediante a palavra, vai dizer que o casamento é uma bênção, ok? Casamento é uma bênção, querido. Em Provérbios 18, 22, vai dizer assim, Provérbios 22, 18, 22. Para os homens que estão aqui solteiros, para os noivos, quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Amém. Recebeu uma bênção do Senhor. Ok? Casamento é uma bênção do Senhor. A escolha muitas vezes é nossa errada, mas casamento é uma bênção do Senhor. Em Hebreus, para a gente finalizar, eu poderia ficar falando o dia todo sobre diretrizes que a Bíblia nos traz sobre o casamento, mas eu gostaria de finalizar com Hebreus 13, 4. Hebreus 13, 4, que diz assim: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais adúlteros. Ok? Desculpa, eu fiquei falado para finalizar, mas nós vamos finalizar em Malaquias, tá bom? Então vai anotando aí, galera, tá? Malaquias, capítulo 2, do 15 ao 16. Perdão, eu tinha falado, já tinha falado que seria Hebreus, mas vamos para Malaquias 2, do 15 ao 16. Malaquias, um livro antes de Mateus, isso. Gente. Ok? Malaquias 2, 15 ao 16. Não foi o Senhor que fez um só? Um corpo em espírito eles pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso e não sejam infiéis. Por toda a Bíblia, querido, você vai ver trazer diretrizes, você vai ver diretrizes sobre o casamento, sobre a instituição que é a família, um pacto que você faz não somente a Deus, né? É Deus que une, né, essas pessoas, e esse pacto é feito a Ele, essa aliança é feita um ao outro. E então, primeiro ponto, não devemos banalizar o casamento, achando que o casamento é algo, ou a instituição família é algo feito por homem. Não. Deus, Ele constituiu a família. Deus, Ele constituiu o casamento, né? O leito sem mácula, tá bom? E muitos querem passar uma imagem de que o casamento é coisa ultrapassada, e não é, querido. Casamento é algo que aqueles que estão vivendo aqui, tem algumas pessoas que já estão um bom tempo casados aqui, que têm experimentado isso. Até se você está há muito tempo, não caia na mentira do diabo dizer que casamento é algo frustrante e desanimador.
Sim, e a questão do casamento também é um processo muito lindo de relacionamento que Deus usa para nos forjar o caráter, né? Para essa questão de se tornar uma só carne, se tornar um só com o seu cônjuge, com a pessoa, né, com quem você se uniu, com quem você se casou, um só com Deus, né? E a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas é muito lindo e muito interessante a forma como Deus usa o casamento para nos alinhar à vontade dele, né? Porque é um processo de renúncia, de amor, de entrega, é um processo de aprendizado, né? E tudo aquilo que Deus permite que nós passemos no casamento, no sentido de emoções, sentimentos, de estrutura, isso quando nós sabemos aproveitar, né, tanto as coisas maravilhosas, as dádivas, como também as dificuldades, a gente de fato consegue se aproximar muito mais de Deus e nos tornar pessoas muito melhores, né, para nós mesmos, um para os outros e para a sociedade de modo geral. Muito bom. Como eu já disse, trouxe algumas diretrizes que a Bíblia nos dá, e nós vamos trazer algumas coisas que nós temos vivido de agora na prática, né? Aprendendo tudo que a Bíblia nos traz. Nosso parâmetro para viver uma vida é Deus. Sim. Né? Nós temos Deus como parâmetro, nós temos a sua palavra como parâmetro, e nós, igual eu falei, acompanhando algumas pessoas, andando perto de algumas pessoas. Então, assim, nós gostaríamos de trazer não sei, uma reflexão para vocês. São alguns pontos que nós vamos trazer como reflexão, tanto para os solteiros, ou aqueles que estão noivos, ou aqueles que estão casados, de coisas, né, que nos mantêm vivos, né, o que nós fazemos para manter vivo o nosso casamento, que tem nos ajudado. Eu espero que ajude você também, tá bom? Sim, até porque, assim, às vezes as pessoas olham, mas quem que é esse casal tão novinho para falar de casamento, né? Não passou, eu acho que nem por nada ainda. Sim. E, de fato, nós, por exemplo, temos 2 anos, né? Vamos completar 2 anos de casados. Só que uma coisa que a gente sempre compartilha um com o outro é que se nós tirarmos o Senhor do nosso casamento, sim, se ele sair do centro, né? Não importa quanto tempo nós tenhamos de casados, né? Se o Senhor sair do centro, infelizmente a gente está afadado ao divórcio, a gente está afadado ao fracasso, né? Isso em qualquer área da nossa vida, mas inclusive a questão do casamento, por sermos pessoas tão diferentes. Sim. Para pegar o gancho sobre isso, eu ouvi uma ilustração do Luciano Subirá sobre casamento, e esse vai ser o primeiro ponto, algo que tem nos ajudado muito, é entender que sem Deus não conseguiremos manter um casamento saudável. E ele traz a seguinte ilustração. Ele traz a ilustração do triângulo, né? Todo aqui conhece a forma geométrica de um triângulo. Então, assim, ele coloca Deus bem lá em cima, né? Na ponta do triângulo, no topo do triângulo. Ele coloca o marido lá bem no pontinho aqui embaixo e a esposa do outro lado. E ele fala o seguinte, que quanto mais o casal se une, né? Se une a Deus. Aqui, ó. Né? Aqui está o triângulo. Ó, o triângulo. Deus está aqui, ele colocou Deus aqui, né? Ele escreveu, colocou esposa. Quanto mais o casal se une a Deus, mais perto eles estão, né? Eles se tornam. Porque assim, Deus está no topo, né? Deus é o principal. Quanto mais eu e Amanda quanto lemos, meditamos a Bíblia, quanto mais oramos juntos, quanto mais crescemos em Deus, mais perto vamos estar um do outro. E isso nos ajudará a viver, nos ajuda a viver uma vida a passar por muitas situações. Mas claro, bastante. O primeiro ponto é esse que eu gostaria que você estivesse anotando, Deus é o centro, né? Se tirar ele do seu casamento, se tirar ele do seu relacionamento, você tá, como um bom mineirinho diz, você tá na roça. Bom, quer me dizer alguma coisa sobre esse ponto? E a questão da base, né? Que todo triângulo, ele se mantém sobre uma base, né? Então, assim, ainda que aparentemente afastados, né? Numa extremidade está o esposo, na outra extremidade está a esposa.
mas é como o Beto mencionou, fortalecidos em Deus, ligados em Deus, né? Ainda que, na verdade, o casal sustenta essa base, né? E que futuramente nessa base vai estar guardados os filhos, né? Sim. Mas a gente nem vai entrar nesse assunto. Mas a grande questão é isso, porque o Senhor, Ele conhece o nosso caráter, Ele conhece as nossas emoções, os nossos sentimentos. E a gente sempre precisa de um árbitro, de um juiz, né? No momento em que as discussões começam, no momento em que as coisas começam a desalinhar, os desentendimentos começam a surgir, né? E aí, se você tem esse temor de buscar em Deus a solução, né? Eu não estou me entendendo com o Beto, a gente não consegue chegar num consenso, numa solução. Então a gente precisa da opinião de uma terceira pessoa, né? Então que essa terceira pessoa primeiramente seja o Senhor, né? Porque Ele sonda o coração e as intenções do meu marido, Ele sonda e conhece as intenções do meu coração e Ele revela um ao outro, né, os nossos corações para que a gente volte para um alinhamento. Quando o Senhor não está no centro, né, desse relacionamento, infelizmente as pessoas tendem a olhar somente para si e o que as pessoas falam, você quer ter razão ou você quer ter paz? Sim, né? Sim. Então você fica brigando por razões, você fica entrando em discussões desnecessárias quando todo poderia entrar no alinhamento, quando o Senhor está lhe direcionando, né? Tá bom. Então, assim, por que nós começamos falando sobre Deus no centro? Porque que casamento não é uma fórmula mágica, tá? Não é nós, como nós disse, ou qualquer outro casal vir aqui dizer que vocês têm que fazer isso. É só a gente vai trazer aqui algumas reflexões para você. Mas se você esquecer todas as outras coisas, lembre da primeira, ok? Deus em primeira das coisas. Você pode até esquecer as outras coisas, mas são dicas legais, são reflexões legais. Por que nós começamos a falar sobre isso? Porque, não tem fórmula mágica. As dificuldades talvez podem divergir um pouco de casal para casal, sim, tá bom? Então por isso que nós começamos a intencionalmente falar sobre isso. Outro ponto, outra reflexão que eu gostaria de fazer, uma coisa que tem ajudado eu e a Amanda bastante é o companheirismo, né? É saber que eu posso contar com ela, né? Melhor em dois do que um, porque se um cair o outro levanta. Amém. Né? Então sim, eu sinto muito força quando em saber que a minha Amanda é minha companheira, né? Saber que ela tá comigo 100%, né? Não é 99%, ela tá comigo 100%, né? Ela pode discordar de mim em algumas coisas, mas se é pra estar ali, ela vai estar, né? Então, assim, o companheirismo, né? Além de ser, né, casados, namorados, você precisa ser companheiro, né? Sim, a questão da cumplicidade, sim, né? A gente percebe muitas vezes que os casais entram em relacionamentos, né? Isso tanto para casado como namorados, noivos, enfim, entram no relacionamento com pensamentos muito egoístas, com pensamentos assim muito individualistas, né? É o meu trabalho, é o meu emprego, é o meu dinheiro, é meu para mim, meu para mim, e não tem esse compartilhamento, né? Eu só compartilho aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe convém, né? E o companheirismo, ele tá muito aquém disso, é uma questão de cumplicidade, sim, mesmo, né? Como o Beto falou, tá ali pau pra toda obra. Se tornar seu melhor amigo, se tornar sua melhor amiga, você saber realmente com quem você pode contar. Sim, você tava vendo um vídeo engraçado, né? Na saúde, na doença, sim, né? Aí quando chegou no casamento mesmo, chegou na doença, opa, vazou, né? Então assim, a cumplicidade, né? Outro ponto também, outra reflexão que nós gostaríamos de trazer como casal, né? A gente tem vivido isso, né? É renúncia, né? Como a Amanda disse, né? Vocês são casados aqui, pode até comentarem aí quantas vezes você teve que renunciar a algo, né? Quantas vezes você teve que abrir mão de algo, você queria tanto, mas queria tanto, tinha razão, e você teve que renunciar. A renúncia, ela fala muito de um coração humilde, sabe? Ela diz muito quem é você. Quando você, eu abro mão disso, né? Eu abro mão dessa discussão. Renunciar
porque você quer fazer a outra pessoa bem e a outra pessoa feliz. Né? Entender que a sua renúncia é importante para a outra pessoa. Sim. E para o seu crescimento também, principalmente quando é a área de questão de orgulho. Quando uma pessoa orgulhosa, ela não cede, né? Na verdade, ela não renuncia, na verdade. Uma pessoa orgulhosa não renuncia, ela quer só para ela, né? Sim, e eu tenho um versículo que fala sobre casamento também, acho até que você ia colocar, que fala, acho que é em Pedro, se eu não me engano, que fala assim, esposas, sejam submissas aos seus maridos, né? E maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. E quando se fala de renúncia, né, ter essa referência de Jesus, né, que foi capaz de abrir mão da sua glória, né, se esvaziou, veio na forma humana, morreu, né, em morte de cruz, para que nós pudéssemos ser remidos, sermos salvos, sermos restaurados. E aí ele nos chama de noiva, né? Ele veio, morreu para haver um resgate, uma preparação para essa noiva, né? E assim, quando a gente coloca isso em mente no casamento, é algo assim desafiador. Sim. Porque é muito bonito, né? É muito lindo a gente chegar e falar assim, você tem que renunciar, você tem que amar, abrir mão. Mas, gente, não é fácil, não. Não é. Falar pra vocês, eu sou uma bichinha tinhosa e orgulhosa, né? Meu marido, ele fala por ele que eu não vou ficar expondo ninguém. Eu sempre sou um bom mineirinho. Mas só quem sabe, né? Quem é e tem a capacidade de reconhecer, assim, cara, é muito difícil realmente você, sabe, mulheres, aquela famosa frase assim, eu te falei. Sempre acontece isso aí. Ambos os lados, né? Senhor. Te falei. E as mulheres têm um quê a mais pra isso, né? A gente tem uma sensibilidade, né, meninas? Fala a verdade. A gente percebe as coisas assim com uma certa antecedência. Aí o maridão, assim, às vezes meio teimoso, meio cabeça dura. Que a gente é consciente, a gente sabe que não. Racional. E a gente fala, não faz isso, não anda por esse caminho, ou não toma essa decisão. Mas aí o marido, eu tô falando na parte feminina, mas o meu esposo, ele tem a possibilidade de falar da parte masculina também, né? E aí a gente tem, a nossa tendência eu te avisei, eu te falei, eu não sei com vocês, viu? Mas aqui em casa, essa frase é motivo de briga, se ela sai da minha boca, né? Então, tipo assim, eu já sei, da parte do esposo, eu já sei que eu errei, agora você vai ficar jogando na minha cara, né? Sim. Então eu acho que a gente realmente perceber, né, que, putz, as coisas não saíram como a gente planejava, mas agora eu também não vou ficar culpando o outro, não vou ficar... Isso é uma forma de renúncia, né? Abrir mão da sua certeza, do seu ego. Do seu direito de justiça, né? Do seu direito de justiça, própria, né? Sim. E tantos outros exemplos que eu não vou aqui me estender, mas você sabe aquilo que você precisa renunciar muitas vezes, né? Aquilo que você precisa abrir mão muitas vezes para o casamento fluir, né? E da parte aí dos maridãos, amor, o que acontece nessa questão de renúncia? Você precisa... Uma coisa, o homem, ele é muito... Nós somos muito... racionais, né? A gente às vezes quer fazer as coisas no impulso. E eu não sei vocês, mas o homem, ele gosta um pouco de não fazer as suas coisas. Às vezes não dá palpite, não. Não dá muito palpite, não. E a mulher, ela gosta sempre né? Faz assim, né? E dependendo não é o caso da minha esposa. Às vezes é o caso dela, mas ela não é muito. Agora tem aprendido isso. Mas, tipo, tem que fazer desse jeito, né? Tem que fazer... Ou, tipo, já falou com você, os homens que estão aqui, né? Eles postergam um pouco isso, né? Então, tipo, tô vendo que tem que fazer aquilo ali. Então, às vezes, você tem que renunciar a essa coisa de homem que, às vezes, dá não sei o que, de, tipo...
bicho do mato, não, faço a hora que eu quero. Não é assim, né? Casamento eu tenho Quem manda que sou eu. Às vezes renunciar e falar assim, beleza, vou fazer porque talvez ela tá precisando, né? Mas a gente realmente às vezes não quer renunciar. A gente quer, não, quem, né? Peraí. Bom, vamos para outro ponto. Esse ponto é muito importante. É entender os papéis, né? Nós vamos ver em Efésios, né? Eu costumo dizer que muitos casais têm entra em polêmica por causa disso, né? Porque ele vai dizer, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher. Estou falando no versículo que ele queria relatar, né? Isso mesmo. Como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador, assim como a igreja está sujeita a Cristo. Mulheres estejam sujeitas em tudo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Aí os homens, aí beleza, continua. Mas é explicar o que continue em Efésios aqui, ok? Vai dizer maridos, né? Submissão. Agora vai dizer sobre algo, sacrifício, né? Vai dizer maridos, ame cada uma a sua mulher como Cristo amou a sua igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo purificado pelo lavar de água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Aí ele continua, olha só, da mesma forma os maridos devem amar cada uma a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Uau! É Efésios o quê? Efésios capítulo 5, né, 22 ao 24, depois do 25, você pode ler até o 30. É entender os seus papéis, querido. Né? A mulher precisa entender o papel dela, o homem precisa entender o seu papel. Mesmo sendo Deus nos deu papéis. Porque hoje nós vivemos uma sociedade onde a mulher quer fazer o papel do homem e o homem quer fazer o papel da mulher. Ou um tem deixado de fazer e um tem tentado suprir, mas não é a área dele, então, ou a área dela. Então, assim, não entender um papel hoje, principalmente na cultura ocidental, tem feito com que muitos casais entrem. Eu não quero entrar na discussão, pastor, mas ele não faz se eu não falar. Pastor, mas ela não é submissa, ela quer mandar em casa. Eu não quero entrar nesse detalhe, eu só quero trazer para vocês a questão da submissão e do sacrifício. Né? A submissão, querido, não é subjugar. Não é subjugar. Não é estar debaixo. Né? É estar lado a lado em uma missão. Sim. Em uma missão. Né? Sempre, não só em questão de casamento, mas abaixo de toda. Você está abaixo de uma liderança, debaixo de uma missão. Submissão, você está lado a lado de uma missão. Sobre o apoio, a sustentação, né? Ser o consolo, ser o conforto, ser até uma coluna de sustentação, né? Sim. Eu entendo, quando a gente lê ali, o Beto leu em Gênesis, né? Sobre a criação do primeiro casal, homem e mulher, né? E Deus faz um homem, né? Do pó da terra e depois pega do osso de Adão, né? Da costela e faz a mulher, né? E quando eu olho para isso é a interpretação minha, tá, gente? Pegar o osso da costela, a costela é o que sustenta toda a nossa estrutura, né? Juntamente com a nossa coluna, mas é a parte de proteção, protege nosso pulmão, protege nosso coração, órgãos vitais. Então, a mulher é tirada dessa região tão vital, tão importante. Para quê? Para ser essa sustentação, para ser esse apoio, para ser essa proteção do coração, dos sentimentos, já que o homem é tão racional, né? Então, entender o papel de submissão, compreendendo que não é estar subjugando, né? E os homens também precisam entender o que é a submissão da mulher. Né? Não é achar que ela é escrava, que ela é empregada, que você manda, ela obedece. Não é assim que funciona. E o homem também está debaixo de uma submissão, que é a submissão de Cristo, que é o corpo. Né? Agora, para os homens, né, e mulheres não se sentem nessa questão, porque assim, o homem,
ele tem que sacrificar para a mulher, no sentido de ele é aquele que irá prover para a sua família, ele que não só prover para a sua família, mas ele é aquele que está submisso de Cristo. Então, assim, ele tem que sacrificar. Então, assim, amar como Cristo amou a igreja. Que foi a ponto de dar a própria vida. Sim. Então, assim, os homens pensam que, tipo assim, querem só uma escrava, mas ele esquece que ele é submisso a Cristo. Então, a submissão, entender os papéis é super importante hoje, principalmente hoje, numa geração, no Ocidente, hoje, uma cultura Ocidente que tem, né, enfrentado bastante isso. Né? Não, e eu acho que é fundamental, assim, frisar essa parte mesmo. A mulher que encontra no seu esposo um amor sacrificial, aquele marido, aquele homem que realmente, quando o Beto fala prover, então só o homem tem que trabalhar e ganhar dinheiro, ganhar sustento, não é isso também. E fique clara a interpretação, porque depois vai para o YouTube, vai para outras pessoas assistirem e precisam compreender isso de forma mais clara. Sim. Né? Mas assim, quando a mulher ela encontra no marido, né, esse apoio, essa sustentação, é muito fácil se submeter. O marido não precisa pedir para ela ser submissa. Quando o marido ele realmente se sacrifica, ele a ama, ele a protege emocionalmente, né? E ele passa confiança. Então, assim, vós, maridos, atentai para isso. Qual é o modelo de Cristo, né? O que ele faz, ainda faz por sua igreja, por nós, né? De uma forma, um amor tão incondicional, para que a gente continue sendo edificado, chegue à salvação, né? Porque, cara, isso realmente leva muito ao divórcio. Sim. Na nossa sociedade, o que se mais prega é empoderamento feminino, que tudo é machismo. E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque se a gente foge dos princípios, a gente infringe aquele primeiro ponto lá, tira Deus. Sim. Né? Quando a gente fere princípios que estão na palavra, a gente tira Deus do centro. Sim. Né? E eu acho que... Eu gosto muito de falar sobre isso, gente. Principalmente essa questão dos maridos, né? Que se submetem, não. Que amam as suas esposas como Cristo. Porque Cristo é o maior modelo de amor. Então, aprender com ele é fantástico. Pra gente finalizar, a gente vai estar falando hoje falando sobre diálogo, né? A gente tem vivido isso e a gente tem conseguido ter um diálogo aberto, né? Falar sobre aquilo que a gente está passando e não só falar, né? Mas ter a liberdade de ouvir, a liberdade de entender um ao outro. Então, assim, a gente tem experimentado, né, sobre vários temas. Às vezes a gente, mesmo quando a gente fala sobre teologia, a gente fala sobre política, a gente fala sobre comida, né? A gente fala sobre tudo. Filhos, então, quando a gente fala sobre diálogo, é ser aberto a isso, né? Às vezes a gente tem passa o tempo, a gente começa a criar barreiras, né? Então, não vou falar com a minha esposa porque ela sei lá, de tal pensamento, de tal teologia. Então, a gente começa a criar uma barreira, né? Ao invés de uma ponte, né? E o que tem ajudado bastante a gente é a questão do diálogo. A gente, mesmo quando não concorda, a gente senta, e quando a gente ainda não chega no consenso, a gente ora e vai indo, mas isso tem ajudado bastante a questão do diálogo. E essa questão do diálogo ela é muito delicada porque assim, cada um sabe com quem casou, cada um sabe com quem namora, quem é o noivo. E tem algumas pessoas que têm maior dificuldade de falar, né, de seus sentimentos, ou falar o que pensa. Só que isso é algo que precisa ser cultivado, né? Então, às vezes, se você é aquela pessoa que procura seu companheiro ou sua companheira, mas ele não fala comigo, ele não conversa comigo. Então, sem ser evasivo, sem tentar, assim, entrar de uma vez, né, e colocar a carroça na frente dos bois, e com jeitinho, né, abrindo o seu coração e os seus ouvidos para uma escuta que seja compreensiva. Porque às vezes a dificuldade que os casais encontram de conversar é por se sentir julgado, né? Por se sentir condenado. Então
Então, assim, é muito difícil, por exemplo, o rapaz falar que ele está se sentindo tentado por uma outra mulher ou por alguma situação, porque a esposa é ciumenta e ao invés dela procurar entender que ele tá abrindo, que ele tá pedindo ajuda, tô sendo tentado, por exemplo, e aí a mulher surta porque tá com ciúmes, ou a esposa vai falar com o marido sobre, nossa, eu tô me sentindo insegura, eu tô me sentindo preocupada, né, e eu não tenho mais vontade de fazer as coisas que eu fazia. Aí o marido ou o namorado, o noivo, ele menospreza o sentimento, né? Eu acho que isso é muito, muito ruim. Aí não abre para um diálogo, porque, sabe, você não ouvir o coração da outra pessoa, você menosprezar o que ela tá trazendo, né, nesse diálogo, nessa conversa. E isso realmente afasta as pessoas. Não sei se meu esposo já vai concluir, mas uma coisa que eu queria chamar a atenção, gente, é a questão da forma de comunicação, né? Para quem sabe, eu sou psicóloga, eu dou palestras e falo sobre a questão da comunicação, e muitos casais, depois, a partir de um certo tempo, têm uma tendência a desenvolver o diálogo do grito, né? Que não é um diálogo, na verdade. Tudo que um vai falar pro outro é gritando, é se ofendendo, né? E a gente só grita com quem tá longe da gente, né? Então, assim, se o Beto tá numa distância muito grande, eu vou chamar, Beto, olha pra ele, tentar chamar a atenção dele através do grito. Só que se ele tá aqui do meu lado, eu não tenho necessidade de gritar com ele, a não ser que ele esteja distante de mim. E aí essa distância é emocional. Sim. Então, para pensar como que você está se relacionando com seu cônjuge, com seu noivo, com a sua namorada, com seus filhos, né? Se você tem uma necessidade de ficar gritando para ser ouvido, então significa que emocionalmente vocês estão afastados, né? Então, procure buscar ouvir o coração uns dos outros, né? Para que esse afastamento não aconteça, né? E vocês vão perceber que a partir daí o relacionamento começa a ficar cada vez mais forte. Sim, é verdade, isso a gente tem experimentado no casamento. Então, como eu falei para vocês, foram algumas reflexões que nós trouxemos, e a primeira, se você esquecer todas elas, você pode lembrar da primeira, que é Cristo, tá bom? É ter Cristo no centro do seu casamento. Isso aí a gente pode meio que garantir para você, mediante aquilo que ele nos traz, né? Cristo, não estou dizendo uma vida de oba-oba no casamento, não, isso aí é mentira, tá bom? Uma vida de vai ser, não, mas é que Cristo que sustenta, né? É Ele que garante e é Ele que está ali no meio desse casamento. Então, assim, não vai ser só flores, mas tenho certeza que com Ele no barco, com Ele no casamento, pode ter certeza que vocês, eu e minha esposa, nós vamos, pela graça de Deus e misericórdia, nós queremos e almejamos isso, ir muito longe, né? Até que a morte nos separe. E eu que sou um brinquedo, como diz o pastor Cláudio Casado, que ele diz, que primeiro vai ela, mas que até a morte nos separe. E que seja ela primeiro, né? Engraçadinho. Os casados, vai ser primeiro. Não, mas deixa que eu vou primeiro. É aquela história, né? Até que a morte separe, nem que eu mate ele, mas não, misericórdia. Viu só? Ai. Gente, a gente brinca, mas a gente brinca falando sério. Os casamentos, os relacionamentos, hoje em dia são banalizados, né? Hoje em dia, se você tá com um problema no seu relacionamento, você vai conversar com uma pessoa que não tem Deus, né? Ou às vezes até diz que tem, mas não tem, né? Não entende princípios, ela fala, separa, larga, né? Então, não espere a bomba estourar, né? Não espere o adultério bater na porta. Não espere Satanás vir fazer a obra dentro da sua casa, né? Busque o Senhor. Não está sabendo como buscar, não sabe por onde começar ou o que fazer. Procure ajuda, né? Você que é do nosso ministério, você tá com dificuldade, tem pastores, né, nessa igreja que você congrega, comunidade, Nova Esperança.
Procure os pastores, peça conselho. Jovem, você não precisa entrar num casamento, num relacionamento todo tortuoso, todo quebrado, arrebentado, se machucar no seu coração. Você pode pedir conselho, você pode pedir ajuda. Você que está nos assistindo, que está nos ouvindo e talvez não participe, né, de nenhuma igreja ou não sabe aonde buscar um conselheiro, né? Entre em contato com a gente ou procure alguém centrado, alguém que tenha um casamento sólido, alguém que tenha princípios que pode transmitir para você, na sua própria família, muitas vezes, né? Mas procure referências positivas. Sim. E é isso, espero que, como eu falei para vocês, né, não há aqui uma receita de bolo para você, tá? Não é uma receita, é o que eu e a Amanda tem vivido. Geralmente tudo que a gente tentou passar nessa série foi o que ele viveu, né? A gente não tentou. Eu tenho aprendido. Viveu, eu tenho aprendido a viver com isso, tá bom? Então não é uma receita de bolo, para que você fique ciente, porque às vezes parece, né, dar aquele tom de trazer algo novo. Não, é que a gente tá vivido, experimentado de Deus para nossas vidas, tá?